PENC, Programa de Educação Médica Continuada da SOCERJ, apresenta o curso de Eletrocardiografia Básica com 10 videoaulas preparadas pelo Dr. Rodrigo Sá para os alunos da Faculdade de Medicina da UERJ. Assista no YouTube ou em www.socerj.org.br. Divulgue! Inscreva-se nas nossas mídias para receber as futuras atividades de educação continuada. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os distúrbios na na condução do impulso. E quando a gente fala de distúrbios na condução do impulso, a gente pode falar dos bloqueios atrioventriculares e das pré-excitações ventriculares. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu começo fazendo uma pergunta e eu sugiro você dar um pause e pensar na resposta antes de passar para o próximo slide. O que ocorreria se a condução através do nódulo AV fosse alentecida? O que ocorreria do ponto de vista eletrocardiográfico se a condução pelo nódulo AV fosse alentecida? Pare e pensa um pouquinho. O que ia acontecer, pessoal? Bom, vou te começar com um caso clínico então a te responder. 72 anos assintomático. Foi rodar um eletro e no eletro se viu isso aqui. O que a gente está vendo aqui, pessoal? Um ritmo aparentemente sinusal, uma P antecedendo o QRS, positiva no D2. Só que olha a distância dessa P para esse QRS. Quando você vê esse tipo de alteração, o que você pensa? Eu estou tendo um problema na formação do impulso no nódulo sinusal ou um problema na condução do impulso no nódulo AV? O que faz isso lentificar? Esse PR estar aumentado. O que faz isso é um problema na condução pelo nódulo AV. Então, a resposta àquela pergunta que eu te fiz, o que aconteceria do ponto de vista eletrocardiográfico se eu demorasse mais a chegar ao ventrículo a partir do nódulo AV, ou seja, na condução do nódulo AV, seria aumentar o intervalo PR. Perfeito. Vamos para esse outro exemplo aqui. 79 anos, chegou com síncope na sua emergência. Você roda o eletro e esse é o eletro que você está vendo. O que você está vendo nesse eletro? Dá o pause e tenta fazer o diagnóstico. Bom, o que eu vejo são ondas P's, aparentemente com intervalos PPs regulares. QRS, com aparente intervalo RR regular, mas P não tendo correlação com QRS. Não tem relação do P com QRS. Não é a P que está dando o QRS. P e QRS estão dissociados. Átrio e ventrículo estão dissociados. Isso é um problema onde? Na condução pelo nódulo AV ou na geração do batimento no nódulo sinusal? Condução pelo nódulo AV. Que situação extrema é essa? Onde nenhuma onda P está dando QRS. O átrio está batendo numa frequência e o ventrículo está batendo em outra frequência completamente descompassado um do outro. Calma. Eu estou te mostrando então duas situações, pessoal. Uma situação onde existe um atraso na condução pelo nódulo AV, mas todo batimento gerado chega ao ventrículo. Eu vou chamar isso de bloqueio AV, mas eu vou chamar isso de primeiro grau, porque todas as P's conduziram. E essa situação onde nenhuma P conduz, P e QRS estão dissociados. Esse seria o grau máximo, o BAV total, ou terceiro grau. Seria onde nenhum batimento que nasce no nódulo sinusal chega ao ventrículo. O batimento ventricular só acontece porque existe um escape em alguma região aqui do sistema de condução, que está gerando um escape ventricular. Então esse é o espectro de doença no bloqueio atrioventricular. Do primeiro grau, uma coisa mais benigna, uma coisa a princípio mais benigna, claro que depende do contexto, mas onde todas as P's conduzem QRS, até a situação onde nenhuma onda P conduz o QRS. Então existe esse espectro no bloqueio AV, de todas conduzirem a nenhuma conduzir. Aí eu te dou mais uma situação. 56 anos, cardiopatia isquêmica, uso de bisoprolol. Pausa e tenta dar o diagnóstico. Beleza. O que a gente está vendo? Vínhamos num ritmo sinusal, PQRST, PQRST, e de repente uma P sem complexo QRS. Opa, se a P falhou em conduzir, isso é um bloqueio atrioventricular. Perfeito. Só que olha o que foi acontecendo antes dela falhar em conduzir. O PR foi progressivamente aumentando. Progressivamente aumentando. Como é que você vê isso melhor? Compara o PR depois da pausa com o PR logo antes da pausa. Comparou? Olha a diferença.
existe diferença importante entre eles. Aqui conduz muito bem, aqui conduz muito mal. Esse PR variando, progressivamente aumentando, até que falhe a condução, é a chamada condução decremental. E o bloqueio AV de segundo grau, onde tem essa condução decremental, esse fenômeno que chamamos de fenômeno de Weck-Bach, que vai progressivamente aumentando o PR, é o chamado BAV de segundo grau, tipo Mobitz 1. Então, pessoal, a gente vai chamar de BAV de segundo grau quando uma, mas não todas as ondas P forem bloqueadas. E nesse caso, a gente vai chamar de BAV de segundo grau Mobitz 1 quando essa falha acontecer após um progressivo aumento do intervalo PR. Compara com esse aqui agora. 75 anos, cansaço e falta de ar. Pausa e tenta dar o diagnóstico. Voltamos. O que a gente está vendo? A gente está vendo momentos em que a onda P conduz o QRS normalmente. O QRS é até um pouquinho largo, traduzindo que deve ter doença do sistema de condução, mas o PR é bem normal. Opa, e de repente ela falha, e de repente ela conduz, e de repente ela falha. Repara que tem hora que falha, hora que conduz, hora que falha, hora que conduz. Quando conduz, conduz sempre com o mesmo PR. O PR não foi aumentando, mas quando falha, ela falha mesmo. Essa é uma situação que a gente também vai chamar de bloqueio AV de segundo grau, porque tem P falhando em conduzir, mas não são todas, então não é total. Se uma falha, mas não todas, é segundo grau. Só que esse segundo grau a gente vai chamar diferente do que a gente viu antes, que era, em vez de ser Mobitz 1, esse é o Mobitz 2. O BAV de segundo grau Mobitz 2 é quando o PR é fixo ou normal, ou aumentado, mas é fixo, e de repente a P falha. Quando eu comparo o PR depois da pausa com ele antes da pausa, eles são exatamente iguais. Pessoal, BAV de segundo grau Mobitz 2 é igual a marca-passo, seja ele sintomático ou assintomático, só muda o nível de evidência. Cuidado quando dá laudo de Holter de chamar a BAV de segundo grau que aconteça só durante o sono de Mobitz 2. Mede direitinho o PR. Às vezes a condução decremental do Mobitz 1 é 40 milissegundos, é 30 milissegundos. Não importa, se tem condução decremental, não é Mobitz 2. Mobitz 2 é uma coisa mais grave, é um distúrbio ou dentro do RIS ou abaixo do feixe de RIS. Não é por problemas no nódulo AV, por isso que é indicação de marca-passo. Não é causado por droga, não é causado por distúrbio eletrolítico. Isso é uma doença estrutural. É completamente diferente em contexto de BAV Mobitz 1. Muito bem. E aqui, pessoal? 80 anos e fadiga intensa. O que vocês estão vendo? Eu vejo... Pausa, tenta, voltamos. Bom, eu vejo uma onda P antecedendo o QRS e uma onda P sem QRS. Uma P com QRS, uma P sem QRS. Repara que os PRs são, em geral, parecidos ou iguais. O P não está dissociado do QRS. A P que conduz está conduzindo aquele QRS e tem uma P bloqueada. Se uma é bloqueada, mas não todas, como é que eu chamo? BAV de segundo grau. E que BAV de segundo grau é esse onde metade das ondas P são bloqueadas? Esse é o BAV de segundo grau chamado 2:1. Eu não sei se ele veio de um Mobitz 1 ou se ele veio de um Mobitz 2. Existem formas à beira do leito de eu diferenciar. Às vezes eu rodo até um traçado maior e mais uma onda P é conduzida e eu consigo ver se o PR aumentou ou se ele era fixo. Mas não importa. Se metade das ondas são bloqueadas, o que eu estou vendo é essa situação aqui, uma P bloqueia e uma P conduz. Essa é uma onda, esse é o chamado ritmo de BAV de segundo grau, tipo 2:1. Beleza? Outro caso aqui. Atleta maratonista, 43 anos, isso acontece durante o sono. Eu venho com ritmo sinusal e, de repente, uma P bloqueia, outra P bloqueia, outra P bloqueia e uma P conduz. Todas estão bloqueadas? Não. Mais de uma está bloqueada? Ou uma, pelo menos, sim. Se pelo menos uma, mas não todas estão bloqueadas, como é que eu chamo? BAV de segundo grau. Se mais de uma P está bloqueada, opa, se mais de uma P está bloqueada, você ainda não falou. Exatamente, é o que eu falo agora. Como é que é o nome? Esse é o BAV avançado, ou de alto grau. É um tipo de BAV de segundo grau avançado ou de alto grau. O contexto vai depender, ou a gravidade vai depender do contexto. No maratonista de 43 anos durante o sono, isso pode ser vagal e completamente assintomático e nada para fazer. Num senhor de idade com síncopes recorrentes na vigília, isso pode ser a indicação de marca-passo do paciente se não tiver uma causa reversível.
mas é outro tipo de bloqueio AV de segundo grau, o avançado ou de alto grau. Ok? Então, nessa aula a gente falou sobre os distúrbios da condução, os bloqueios atrioventriculares. Agora vamos falar um pouquinho de uma coisa diferente. Vamos só dar uma resumida para guardar bem o que a gente falou. A gente falou sobre um espectro grande de bloqueios AVs de segundo grau. Falamos desde um BAV tipo Mobitz 1, onde o PR foi progressivamente aumentando, até um avançado, onde mais de uma onda P falhou. Mas lembra, o BAV de segundo grau é sempre quando uma P falha em conduzir. Seja porque o PR foi progressivamente aumentando, Mobitz 1, seja com PR fixo e de repente bloqueia, Mobitz 2, seja uma P conduzindo e outra bloqueando, tipo 2:1, seja com mais de uma P bloqueada, mas não todas, tipo avançado. Ok? Beleza. Agora vamos mudar um pouquinho a pergunta. Vamos fazer a pergunta ao contrário. O que aconteceria com o eletro se eu tivesse uma outra comunicação entre o átrio e o ventrículo? Por que eu estou te falando que a pergunta é ao contrário? Porque uma outra comunicação entre o átrio e o ventrículo é justamente o contrário do BAV. No BAV eu tenho um atraso na condução. Se eu tenho um caminho anormal entre o átrio e o ventrículo, e se ele não tiver freio, o que vai acontecer? Para e pensa. Eu vou excitar o ventrículo antes do tempo. Vamos ver um traçado para isso ficar um pouco mais claro. Olha só, pessoal, eu estou diante de um traçado de um ritmo sinusal. Para aí no seu vídeo, dá um pause e tenta fazer o diagnóstico, ver o que está alterado nesse eletro, de forma descritiva. Beleza? Então, descritivo, eu estou vendo o seguinte, olha lá. Eu estou vendo uma Q patológica, é isso? Zona inativa aqui em D2, D3 e AVF. Então isso é um eletro de um paciente de um infarto antigo de parede inferior. Calma. Olha com calma essas derivações aqui, ó. V1, V2 e V3. Pausa aqui de novo, se você ainda não sabe o que é. Pensa o que pode estar acontecendo. Repara, eu tenho uma P antecedendo o QRS e não tenho um intervalo PR. Não tem o segmento PR, desculpa. A P está colada no QRS. E repara que o QRS começa lento, ó, com uma barriga inicial, lento, e depois ele fica até rápido. Pessoal, o que é isso? Não vou te responder agora, mas se você já sabe, beleza. Na condução normal, o estímulo desce pelo nódulo AV e é alentecido. Isso gera o segmento PR, o intervalo entre a P e o QRS. E isso faz com que o intervalo PR costume ter até entre 120 e 200 milissegundos. O estímulo desce pelo sistema de condução, que é rápido, e ativa a musculatura ventricular, dando um QRS com uma inscrição abrupta, um QRS rápido. Pessoal, se eu tiver um outro caminho que comunique o átrio ao ventrículo e seja uma comunicação músculo-muscular, se eu não tenho um freio, eu não tenho PR. O PR é curto. E se eu entrego o estímulo à musculatura ventricular, eu vou ativar músculo precocemente, sem sistema de condução. Eu vou fazer condução miócito a miócito. Se eu vou fazer condução miócito a miócito, eu vou alargar o QRS no início. Ah, mas depois o estímulo consegue descer. Beleza, aí ele fica normal. Mas enquanto está tendo essa frente de onda descendo músculo muscular, eu faço essa barriguinha inicial, que é chamada onda delta. Essa é a pré-excitação ventricular. PR curto com onda delta. Esse é o clássico da pré-excitação ventricular, que quando tem sintoma, síncope, morte súbita ou taquicardia paroxística, eu chamo de síndrome de pré-excitação ventricular, também conhecida como síndrome de Wolff-Parkinson-White. Acontece porque eu tenho um caminho anormal que comunica o átrio ao ventrículo, esse caminho está deixando o batimento descer e estimular o ventrículo antes do tempo, PR curto com onda delta. Essa comunicação pode ser ao redor do anel tricúspide ou do anel mitral e até dentro do seio coronariano. Pode até trepar aqui em cima do nódulo AV, chamadas vias pararricianas. A região que não tem via acessória é essa região mais anteroseptal esquerda aqui, que é onde se insere a aorta. No restante, eu posso ter comunicações entre o átrio e o ventrículo em várias regiões diferentes. Ok? E esse tipo de arritmia é passível de tratamento definitivo. Eu posso ir lá com catéter e queimar essa via acessória, fazer a ablação da via acessória. Mas isso é assunto para outro momento. Bom, como é que eu classifico as vias acessórias? Várias formas. Posso classificar como em número. Eu posso ter uma única via acessória ou posso ter múltiplas vias acessórias. Existem doenças que fazem isso, por exemplo, doença de Ebstein. O paciente às vezes tem mais de uma via acessória.
Baseada na direção da condução. Esse é um conceito importante. Pessoal, se a via acessória aparece, significa que ela permite a descida do batimento e a estimulação muscular antes do tempo. Ela permite a condução anterógrada. Se a via permite a condução de cima para baixo e de baixo para cima, eu chamo de condução bidirecional. Se a via não permite a descida, mas permite a subida, ela vai pré-excitar? Nunca, nunca vai pré-excitar. Mas ela pode fazer uma taquicardia reentrante, que desça pelo nódulo AV e suba pela via acessória, não pode? Pode. Ela faz uma taquicardia que a gente chama por uma via acessória oculta. E por que ela é oculta? Porque ela só tem condução pela via acessória retrógradamente. Ela não tem condução anterógrada. Então essa via acessória nunca vai pré-excitar. Se ela pré-excita de vez em quando, ela é intermitente. Se ela nunca pré-excitar, porque ela não permite a descida, só a subida, ela é chamada de oculta. Então, via acessória oculta não é a via acessória que a gente não está vendo. A via acessória oculta é a via acessória que, por definição, não permite a descida do batimento, só a subida, ok? É diferente da via acessória estar aparente ou inaparente. E aqui não vai ter nenhuma relação com o período refratário e, por exemplo, só com o tempo de condução. Olha essa situação aqui. Eu tenho um batimento que nasce do nódulo sinusal e desce pelo nódulo AV chegando ao ventrículo. Para fazer isso, ele gasta 35 mais 80 mais 45 milissegundos. Então, somando isso aqui, dá 160 milissegundos. Só que ele consegue chegar ao ventrículo mais rápido. Ele passa 65 milissegundos no átrio e desce 30 milissegundos pela via acessória chegando ao ventrículo. Em 95 milissegundos, ele começa a ativar o ventrículo. Não é mais rápido ativar o ventrículo por aqui do que pelo sistema de condução? É. Essa via acessória pré-excita. Ela fica aparente. Agora eu acelerei a minha condução pelo nódulo AV, eu acelerei a minha condução ou aumentei a condução, demorou mais para descer pela via acessória. Ah, é uma via acessória bem longe do nódulo AV e ela demora a chegar lá ao batimento. Aqui eu tenho 30 com 60 com mais 35. E aqui eu tenho 90 com 35. Está sendo mais rápido eu chegar ao ventrículo pelo sistema de condução aqui. Essa via acessória vai pré-excitar pouco e ela pode não aparecer. É a via acessória inaparente. Essa via acessória não é oculta, pessoal. Ela permite a descida, só que ela não está aparecendo. Então ela é manifesta, só que ela pode estar aparente ou inaparente. Entenda a diferença de conceito. Via oculta é a via que nunca desce. O batimento só pode subir. Ela nunca pré-excita. Então esse é um exemplo de um garoto, por exemplo, que estava dormindo e fazendo a pré-excitação. E quando ele joga videogame, ele acelera a descida pelo nódulo AV, ele desaparece a pré-excitação. O PR normaliza, desaparece a pré-excitação que acontecia. A via estava aparente e quando ele taquicardizou, acelerou a descida pelo nódulo AV, ele pré-excitou e apareceu essa via acessória melhor. Ok? Toma cuidado com os elétrons de pré-excitação, que assim como podem simular necrose, que não é necrose, aquilo era a onda delta, volta naquele elétron e vê, aquilo é a onda delta negativa. Eles podem dar supra de ST. Podem parecer dar bloqueio de ramo, sobrecarga. Pessoal, o diagnóstico é pré-excitação. Sobrecarga, às vezes, você pode até conseguir dar o diagnóstico. Bloqueio de ramo, não. Não tem bloqueio de ramo aqui, pessoal. Ele está descendo por um caminho anormal por conta da via acessória. Não é por bloqueio na condução pelo ramo. Ah, mas ele também tem bloqueio de ramo que depois que eu acabei com a via acessória eu vi que tinha. Ok. Mas naquele momento a descida normal, a onda delta, não é pelo bloqueio de ramo. Não é por bloqueio de ramo. É por uma condução anormal. Ok? Então a gente falou sobre os distúrbios na condução do impulso, os bloqueios atrioventriculares e a pré-excitação.